Existe um tema que é muito discutido no meio cristão, dentro do catolicismo, que é os 7 pecados capitais. Mas a pergunta que nós fazemos é: existe um texto bíblico que lista esses 7 pecados capitais? Eu diria que não. Não. Porque isso é uma tradição. E isso ele veio a surgir já no século VI, com Gregório VI. Mas o fato é que esses 7 pecados capitais, tão disseminados no meio cristão católico, como orgulho, inveja, ira, a preguiça, a avareza, a gula e a luxúria, elas não existem num texto explicitado de forma única, como nós conhecemos na Bíblia. O fato é que nós temos na Bíblia, lá em Provérbios, quando nós observamos o seguinte, que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. E quais são esses 7 pecados que constam em Provérbios, que aborrece e que Deus abomina? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, nós vimos aqui que esses são aqueles que aborrecem a Deus, mas o fato é que esses pecados listados, eles existem na Bíblia de forma dispersas. Quando nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo 5, 19 até o 21, nós vamos ver ali, certo, que são pecados carnais, obras da carne, que são conhecidas, e aqui lista-se muitos, dentre os quais esses 7 pecados ditos capitais estão inclusos nesse contexto bíblico. E ele fala aqui da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas não praticam. Então, eu diria que uma série de pecados, e esses 7 estão inseridos dentro desse contexto bíblico, que são pecados que tira, né, uma comunhão verdadeira com Deus. Quando ele fala na inveja, é uma pessoa sentir tristeza pela conquista do próximo, ou seja, pela prosperidade do próximo. O invejoso, ele não se sente bem com a prosperidade do próximo. O pecado da soberba, como tem na Bíblia, é o orgulho, uma pessoa se achar arrogante, ou seja, superior ao outro. O pecado da gula é aquele pecado que é o excesso de comida. E por que a gula é pecado, irmãos? Porque a gula, ela atenta contra o corpo. E nós sabemos que o nosso corpo, ela é morada do Espírito Santo. Nós temos que preservar nosso corpo, ter cuidado com ele. Porque é nele que o Espírito Santo habita. A avareza. A avareza é uma coisa perigosa. O mundo hoje vive nesse pecado, que é o apego ao dinheiro, é o amor ao dinheiro. É como o dinheiro fosse um Deus mamum. O grande problema hoje da humanidade, os problemas do mundo, é dinheiro. Se você observar a corrupção, você vai observar hoje
o mundo que vive no mundo, nos cartéis, das drogas, tudo isso é dinheiro. Tudo está ligado ao dinheiro, à avareza. A luxúria são as condutas sexuais vergonhosas, imorais. É como se fosse o sexo fora da vontade de Deus. Isso é uma coisa que permeia o mundo todo. A ira, o impulso violento, né, com a agressão daquele que nos ofende. E isso, com certeza, quando isso acontece, causa raiva naquele que foi agredido. E aí ele fala no último que é a preguiça. A preguiça é uma pessoa que não tem a disposição para realizar um trabalho. E com isso ele leva a pessoa à ruína, por impede de ser produtiva. Então, a pergunta é, tem na Bíblia 7 pecados capitais catalogados num único local? Não. Mas ele tem disperso ao longo da Bíblia. Esses pecados, com certeza, são pecados que levam a pessoa a perder a comunhão com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.